Olá, queridos amigos, mais uma vez nós juntos aqui. Agradeço a Deus por isso. E vamos então fazer nossa prece. Deus de infinito amor, derrame as tuas bênçãos para nós que estamos em processo de aprendizagem. Que a tua luz se faça presente, nos amparando, nos mostrando o caminho certo, para que nós possamos seguir nessa jornada terrena. Te damos graças, meu Pai, por aqui estarmos, mas te pedimos sempre, Senhor, que seja feita a tua vontade, que assim seja. Bem, hoje então, nós vamos falar sobre separação. Separação. Eu tirei aqui do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografia do Chico, e vou ler o pedacinho inicial. Separação. Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Jesus, João 16:7. Então Jesus disse assim, digo a vós a verdade, a vós convém que eu vá. Aí o Emmanuel diz: semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele. Contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida em favor dos companheiros. O que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Essa pergunta não é minha, é do Emmanuel também. E eu, falo a verdade, nunca pensei nisso. O que seria, como seria se Jesus continuasse aqui na Terra? E aí, vou falar de outras coisas, dar um espaço que aí vocês aproveitam para pensar nisso. O Mestre separou-se de nós, e isso trouxe para todos uma grande comoção, né? Porque até hoje nós não esquecemos a vinda dele aqui na Terra. Foi tão importante que faz 2021 anos e nós ainda não esquecemos, para ver tal qual é a importância, né, dessa figura, dessa maravilha que esteve aqui no planeta. As separações, elas causam comoções. Se há uma separação material, por exemplo, sair de uma casa, uma roupa que eu goste muito, que eu não tenha mais condição de usá-la, ou porque sujou, seja lá qual for o motivo. Um carro do qual eu gosto tanto, mas vou ter que me desfazer. E outras tantas coisas que nós bem sabemos. Agora, ela pode ser também não material. Uma pessoa querida que viaja, né? Nós até acompanhamos e, né, tantos abraços, isso é tão bom. Um filho que vai estudar ou que vai trabalhar no exterior. Um cachorrinho nosso que faleceu. Um amigo que mudou de lugar e que fica com muita saudade, que a separação dói. E também casais que se separam e tantas outras separações também. Todas as separações nos trazem uma certa tristeza, nos trazem uma comoção. Bom, quanto maior o afeto, maior o sofrimento. Separar-se de alguém que a gente não ama tanto, não faz tanta diferença, né? Mas aqueles que amamos faz muita diferença. O nosso planeta Terra, ele é várias coisas. O planeta pode ser uma oficina de trabalho para quem já está mais evoluído e já consegue trazer aqui para a Terra atividades edificantes. A Terra pode ser um hospital, né, para quem precisa de corrigir doenças que adquiriu ao longo de vidas anteriores. A Terra pode ser uma prisão para quem precisa resgatar débitos de crimes do passado.
A Terra pode ser uma escola para quem acredita que a vida, ou melhor, para que nós entendamos que a vida não é mero acidente biológico. E a Terra também não é nosso lar. O nosso lar é lá no mundo espiritual. Aqui nós estamos de passagem, aqui nós estamos buscando um aprendizado. Digamos que aqui nós estamos fazendo um curso, né, bem intenso mesmo. E a medicina hoje ela já possui muitos recursos para curar pessoas. Mas quando um ente querido nosso parte por uma doença, nós ficamos abatidos, temos uma apreensão, temos angústia, ficamos tristes, e todo mundo já conhece, né? Agora, e quando um ente querido nosso parte por uma tragédia, coisa que nós não estávamos esperando? Por que isso acontece? Não acontece pelo nada. É uma experiência evolutiva para esse espírito e também para aqueles que convivem com ele. É um resgate, pode ser um resgate de dívida kármica, alguma coisa que ele praticou lá no passado e que está tendo essa passagem agora, no tempo que a gente acha que não é o tempo certo. Nós ficamos balançados, né? Entramos em crise de desespero, temos revolta. Mas essa reação, ela é compreensível, porque alguma coisa que veio assim, que é avassalador, né? E que nós não estávamos esperando. Mas nós temos que parar para meditar que o tempo continua a fluir e as coisas têm que voltar à normalidade, porque a vida continua. Nós ficamos, aquele ente querido partiu, ou de uma doença que já era bastante avançada, ou tragicamente, mas nós ficamos aqui que nós temos ainda um tempo para aprimorar o nosso conhecimento. Agora, é evidente que nós, né, não podemos cultivar a tranquilidade logo de início que isso tudo aconteça. Nós sofremos muito. Agora, nós precisamos sim manter a serenidade. Nós precisamos confiar em Deus. Porque acreditar em Deus é uma coisa, confiar em Deus é outra coisa. Aí nós precisamos muito também orar por aquele que partiu, porque eles precisam de nós. E nós podemos ajudá-lo. A vida é sempre trocando, sempre ajudando um ao outro. E aí não há acaso na existência humana. A gente pode falar, isso foi um acaso. Não foi um acaso. Deus não é um jogador de dados que distribui aleatoriamente as pedras e naquele que cair, caiu. Deus não distribui nos dados as alegrias e as tristezas. Ele não distribui nos dados a felicidade e a infelicidade, a saúde e a enfermidade, muito menos a vida e a morte. Ele é o nosso Criador e Ele tem leis que disciplinam a nossa evolução, com experiências compatíveis para cada um. Nós somos seres únicos no universo. Eu sou ser único no universo e vocês todos também que estão me vendo são seres únicos no universo. Não tem um igual ao outro. Quem até poderia dizer que seria igual seria irmãos, e não são. São muito diferentes os irmãos. Então Deus dá, Ele tem as leis e Ele dá para nós todos experiências que é compatível com o meu jeito de ser, com a minha necessidade. Então aquele ente querido nosso que partiu por uma doença ou por uma tragédia, havia uma necessidade que assim fosse. E se, por um acaso,
a gente sente muito essa tristeza, a gente perde o chão, como, né, às vezes se costuma dizer. Nós temos um recurso muito bom, que é a oração. A oração, ela é algo que nos dá alívio, nos dá tranquilidade, nos dá paz, mas ela tem uma condição para ter uma eficácia, é o sentimento. Para que eu possa fazer uma oração, eu não preciso sair, eu não preciso falar alto, eu não preciso gritar, eu não preciso falar palavras lindas, eu não preciso fazer oração cantando. Eu preciso fazer com sentimento, com vontade, dentro do meu ser, dentro do meu âmago ali, aquele pedido com bastante fé. E também nós temos, Jesus nos deixou lá no Evangelho, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Tem uma revista americana, chama Today, de psicologia, e ela fez uma pesquisa. Ela pesquisou qual que é a dor maior que nós sentimos. E a dor maior que nós sentimos como resposta da pesquisa é perder um ente querido. Nós não queremos perder nenhum ente querido, seja por doença, seja um idoso, que nós sabemos que a idade vai, né, desfalecendo os órgãos, e muito menos se for um filho ainda. Então, com isso eles chegaram à conclusão que nós temos uma tendência, a nossa tendência humana, né, é de raízes de estabilidade emocional, é criar raízes de estabilidade emocional. Mas nós não temos raízes de estabilidade emocional dessa forma como nós queremos aqui na Terra. Porque nós, na realidade, todos nós que vivemos aqui na Terra somos irmãos, porque somos filhos de Deus. Nós temos um Criador. Aqui, eu estou mãe, eu não sou mãe, eu estou mãe, eu estou filha, eu estou esposa. Eu posso vir numa outra reencarnação, vir como homem. Eu posso vir em outras situações. Então eu não estou sempre assim, eu não sou assim, eu estou assim. E aí, com esse, né, da pesquisa que ela fez também, com esse falecimento de alguém que nos é extremamente caro, nós caímos num desequilíbrio, nós temos um desequilíbrio muito forte, falta o chão para nós entramos em crise de desespero, nos sentimos mutilados emocionalmente, sentimos sem apoio, sem ânimos e o que é pior, sem disposição para viver. É comum acontecer isso. E é até compreensível que isso aconteça. Mas ele vai trazer muitos prejuízos se nós deixarmos que assim ocorra. Esses prejuízos vai nos trazer uma doença psicológica, das quais aí nós vamos perder os valores da vida e aí nós passamos a nem cuidar mais daqueles outros que ficaram conosco e precisam de nós. Se nós aceitarmos essa dor como experiência evolutiva no nosso planeta, nós cresceremos bastante. Por quê? Porque nós temos uma dinâmica de evolução. Nós temos que chegar e temos que partir. Nós temos conveniência, nós temos convivência e temos solidão. Então, nós temos assim várias formas que parece até contraditória, mas de viver situações para nós passarmos por todas essas experiências. E nós passamos aqui pelo planeta Terra e, infelizmente, nós ainda não sabemos entender bem, buscar a serenidade, o equilíbrio.
Porque se nós conseguíssemos buscar a serenidade e o equilíbrio, nós teríamos submissão às leis da natureza. E essa submissão às leis da natureza exprime a disposição de aceitar o inevitável. Eu não posso evitar, mesmo que eu queira. Se nós pudéssemos, evitaríamos com toda certeza. Mas nós não podemos, então nós temos que aceitar na natureza que o inevitável eu não posso fazer, não tem como eu fazer, então eu tenho que aceitar essa dor e compreender que ela vai me gerar um crescimento. Parece que não, mas vai gerar um crescimento. Aí eu pergunto, a dor é instrumento de resgate? No estágio evolutivo que nós nos encontramos, é a linguagem que nós conhecemos. Nós não conhecemos ainda a linguagem do amor. Nós somos capazes de amar a Deus sobre todas as coisas? Nós somos capazes de amar o próximo como a nós mesmos? Nós somos capazes de amar o nosso inimigo? Nós não conhecemos ainda esse sentimento. O que a gente conhece é a dor. E se vocês analisarem bem, cada dor que nós passamos, nós saímos com o crescimento espiritual dela. Então, esse estágio evolutivo sensibiliza nós para uma vida religiosa. Aí a gente pode até pensar, nossa, até Deus está querendo converter a gente em religiosos. Não, Ele está nos dando a força da luta. Porque quando eu procuro uma vida religiosa, seja ela qual for, não estou falando de espiritismo não, estou falando de catolicismo, de protestantismo, de evangélicos, de Seixnoye, de tudo. Quando eu me pego a uma religião, quando eu sigo uma religião, quando eu busco uma religião, eu tenho esperança. E quando eu tenho esperança, eu chego na fé. E isso me dá a força para que eu possa sustentar todas essas dores que eu estou passando, porque eu acredito que há alguma coisa além. Então, a fé é um arroubo de emoção? Não, a fé não é um arroubo de emoção. A fé também é sentimento. E se eu conseguir ter uma fé raciocinada, lógica, muito melhor eu vou saber compreender tudo. Mas então, voltando lá atrás, o que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer na terra? Nós seríamos, Emmanuel responde, não sou eu não, Emmanuel responde, nós seríamos mais egoístas do que nós somos agora. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, se ele permanecesse na terra, nós não iríamos aceitar a morte de entes queridos, íamos querer que ele ressuscitasse todos. Quando Jesus curou os leprosos, nós não iríamos aceitar a cooperação das doenças para o nosso crescimento. Resultado, seria uma perturbação geral no mecanismo evolutivo. E o esforço de que cada um fizesse, o esforço que cada um faz aqui na Terra, não seria visível no mundo espiritual, no plano divino. Então, nós precisamos ter esse esforço, nós precisamos ter essa vontade, nós precisamos ter esse arroubo de força chamado fé, que a gente consegue na religião. É mais fácil pela religião, para que nós possamos crescer e para que isso se faça visível no plano divino. Se Jesus tivesse partido, Emmanuel diz que nós perpetuaria, que aqui na Terra perpetuaria a indolência e o egoísmo. Ninguém mais queria saber de dores, E as dores, nós temos ela diariamente, em todos os momentos da vida nós vemos dores. Quando na viuvez,
na orfandade, no sofrimento à distância. Nossa, muitas as situações que nós nos encontramos nessas dores. E o Emmanuel termina dizendo assim: recordai a presente passagem do Evangelho, quando a separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Parece assim, parece uma frieza, né? Isso que eu tô falando, que eu tô lendo, mas não é. Porque realmente quem partiu vai sair do sofrimento que está. Se partiu por um acidente que não precisava partir agora, está resgatando um grande débito do passado. Então vai ser um engrandecimento da sua alma. E para nós outros que ficamos, também vai ser uma vida nova, porque nós vamos aprender mais coisas. E para terminar, tem aqui uma história, um oriental, sobre um rabi pregador religioso, né? Um judeu, e ele vivia muito feliz com a família dele. Era uma esposa e 2 filhos. Eu já li essa história em uma outra ocasião. E eu prefiro ler porque eu não sei guardar os detalhes. Por força de suas atividades, certa vez o rabi se ausentou por vários dias em longa viagem. Nesse ínterim, um grande acidente provocou a morte dos 2 moços. Podemos imaginar a dor daquela mãe. Não obstante, era uma mulher forte. Apoiada na fé e na inabalável confiança em Deus, suportou valorosamente o impacto. Sua preocupação maior era o marido. Como transmitir-lhe a terrível notícia? Temia que uma comoção forte tivesse funestas consequências, porquanto ele era portador de perigosa insuficiência cardíaca. Orou muito, implorando a Deus uma inspiração. O Senhor não a deixou sem resposta. Passados alguns dias, o rabi retornou ao lar. Chegou à tarde, cansado após longa viagem, mas muito feliz. Abraçou carinhosamente a esposa e foi logo perguntando pelos filhos. Não se preocupe, meu querido, eles virão depois. Vá banhar-se enquanto preparo o lanche. Pouco depois, sentados à mesa, permutavam comentários do cotidiano naquele doce enlevo de cônjuges amorosos após breve separação. E os meninos estão demorando. Deixe os filhos. Quero que você me ajude a resolver um grave problema. O que aconteceu? Notei que você está abatida. Fale. Resolveremos juntos com a ajuda de Deus. Quando você viajou, um amigo nosso me procurou e confiou à minha guarda 2 joias de incalculável valor. São extraordinariamente preciosas. Nunca vi nada igual. O problema é esse. Ele vem buscá-las e eu não estou com disposição para efetuar a devolução. Que é isso, mulher? Estou estranhando o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades? É que jamais viram joias assim. São divinas, maravilhosas, mas não lhe pertencem. Não consigo aceitar a perspectiva de perdê-las. Ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Ajude-me. Claro que eu farei. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias eram nossos filhos. Deus, que nos concedeu por empréstimo à nossa guarda,
veio buscá-los. O rabi compreendeu a mensagem e, embora experimentando a angústia que aquela separação lhe impunha, superou as reações mais fortes, passíveis de prejudicá-lo. Marido e mulher se abraçaram emocionados, misturando lágrimas que se derramavam por suas faces mansamente, sem burburinhos de revolta ou desespero, e pronunciaram em uníssono as santas palavras de Jó. Deus deu, Deus tirou, bendita seja o seu santo nome. Queridos amigos, até aqui eu falei palavras de Richard Simonetti e de Emmanuel. Agora as palavras são minhas. Eu achei um tema bastante difícil falar nele neste momento que as pessoas estão sofrendo. Sem essa crise pandêmica, um ente querido que parte é extremamente doloroso. Agora é mais doloroso ainda, em qualquer situação que seja. O meu único desejo é de que haja, nos corações o sofrimento, porque tem que haver, não tem como, eu não posso passar por alguma coisa, por perder um ente querido que eu amo tanto e falar isso não é nada, é a vida. Sofrer é um direito que cada um tem. Chorar é um direito que cada um tem. Mas se você puder chorar a saudade, faça isso. Procure não chorar o fim, porque esse ente querido não deixou de existir. Ele está vivo do lado do Criador e está vivo dentro de você. Ele não deixou de existir em nenhum momento. E nós, como espíritos imperfeitos que somos, que não sabemos ainda entender a lei, as leis do Criador, mesmo com lágrimas nos olhos, dizer a Ele: obrigado, Senhor. Peço desculpas pelas lágrimas, mas é um momento difícil para todo mundo. E se eu não posso fazer nada, eu posso orar. E é o que nós faremos juntos neste momento. Pai amantíssimo, de poder, de bondade, de luz, derramai as tuas bênçãos sobre todas as famílias que estão, meu Pai, perdendo seus entes queridos. A nossa pobreza de linguagem ainda é tão pequena que nós falamos perder. Nós não estamos perdendo. Eles estão voltando para o lar, para se prepararem para nos esperar. Que nós, no nosso pequenino conhecimento, Senhor, podemos unir os nossos corações. Podemos juntar aquilo de mais puro que nós temos e dizer a vós: ampare, Senhor, os nossos amores. E ampare, Senhor, a todos aqueles que perderam os seus amores. Ampare a todos nós que ainda somos tão pequenos e não conhecemos a tua grandeza. Obrigado, Senhor, que a tua luz proteja e ampare, hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, queridos, me perdoem, eu amo vocês. Um beijo.
vida é frágil e viver é um lindo momento quando se sabe amar. Notar a poesia perdida no tempo, rebuscar, no eterno acreditar. Será que o sonho acabou? Será que o que somos se foi? Sei que a tempestade dará seu lugar a um dia de sol. Tenho certeza que vou te encontrar. Não sei o dia e a hora, mas sei o lugar. Sei que você está bem. Mesmo assim, isso não me impede de chorar. Os nossos momentos, as nossas ideias presentes em todas as canções. O que nós sentimos, os nossos desejos seguirão em nossos corações. Você foi tão cedo à vida, é um mistério, ela não diz porquê. Mas tua semente hoje está presente e vai florescer. Tenho certeza que vou te encontrar. Não sei o dia e a hora, mas sei o lugar. Sei que você está bem. Mesmo assim, isso não me impede de chorar. Não sei o dia e a hora, mas sei o lugar. Sei que você está bem. Mesmo assim, isso não me impede de chorar.